Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alenilton Santos, sou promotor de justiça e, em nome da acessibilidade da comunicação, farei agora a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, de estatura mediana, de cabelos castanhos escuros e grisalhos curtos, e estou aqui com o painel com a logo do Ministério Público do Estado do Maranhão, Procuradoria-Geral de Justiça, atrás, com a sala da Escola Superior do Ministério Público, trajando um casaco, paletó, calça, um colete preto, uma camisa marrom e uma gravata marrom. Atualmente, o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Direitos e Defesa das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência do Ministério Público do Estado do Maranhão. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre violência de gênero contra mulheres com deficiência. Mas antes de falarmos, nós precisamos mencionar alguns números no que diz respeito à violência de gênero contra mulheres com deficiência e mulheres idosas, que também faz parte do nosso roteiro. Segundo o último censo do IBGE, que data de 2022, a população idosa no Brasil foi estimada, totalizou em 15,8% da população, o que representa, em números, 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, uma vez que no Brasil é considerada pessoa idosa quem já completou os 60 anos, chamado 60 a mais. No Maranhão, o percentual foi de cerca de 12%, ou seja, 856.500 pessoas. Com relação a pessoas com deficiência, o último censo, ele revelou que hoje no Brasil, 8,9% da população se declara pessoa com deficiência. Isso representa, em números, cerca de 18,6 milhões de pessoas, e a nível de Maranhão, a população estimada de pessoas com deficiência foi de 9,3%, cerca de 650 mil pessoas. Esses números, o censo, eles são relevantes, uma vez que nós estamos tratando aqui de parcelas da população, no que diz respeito ao segmento pessoas idosas. Há uma estimativa de que até 2050, ou seja, daqui a 26 anos, nós teremos aí por volta de 1/3 da população brasileira como sendo população idosa, 60 anos ou mais. E com relação a pessoas com deficiência, há uma percepção da rede de proteção, dos órgãos que trabalham com esse segmento, de que os números que nós temos hoje ainda há muita subnotificação, ainda não revelam fielmente o quadro do número de pessoas com deficiência que nós temos no Brasil ou no Estado. Os motivos são muitos. Aqui apenas uma explicação mais rápida. Alguns falam que os agentes comunitários de saúde, os sistemas da atenção básica dos municípios ainda não alimentam completamente esses números no que diz respeito a fazer essa buscativa, a estar alimentando o sistema. A questão da própria cultura de muitas pessoas ou famílias não se enxergarem como sendo pessoas com deficiência ou familiares que, de alguma maneira, buscam recalcar essa ideia, colocar de lado, não admitem, há uma resistência de entender que se trata de pessoas com deficiência. Porém, nós temos avançado no que diz respeito à questão de diagnósticos, não apenas de deficiências físicas, como também intelectuais, especialmente deficiências intelectuais. Nós tivemos a atualização do DSM-5, que é utilizado pelos psicólogos, onde houve um aprimoramento do diagnóstico de muitas deficiências intelectuais, agora todos tratados como transtorno psíquico, e estamos em via aí do CID-11 também. De maneira que há, sim, uma perspectiva de que nós tenhamos um incremento desses números nos próximos anos, um incremento substancial. De maneira que falar de violência contra as pessoas idosas, falar de violência contra as pessoas com deficiência, tem se tornado uma matéria ainda mais urgente,
do ponto de vista do sistema de justiça, do Ministério Público, por se tratarem, como eu disse, de parcelas da população de segmentos em que há uma percepção de franco crescimento. E, por outro lado, nós ainda não temos políticas públicas a contento para cuidar dessas pessoas. A nível de Maranhão, apenas uma reflexão, nós ainda sustentamos, infelizmente, indicadores sociais muito ruins, dentre eles o IDH, de maneira que causa preocupação ao sistema de justiça, ao Ministério Público, aos órgãos da rede de proteção, tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência, a falta ou a ineficiência, né, de serviços públicos relacionados a essas políticas para esses dois segmentos. E com relação a isso, nós temos aí a questão da segurança pública, da violência contra a mulher, a violência de gênero, e especialmente quando essa mulher se trata de uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência. De maneira que se fala em alguns círculos, aí é uma questão que é debatida, que falar de violência de gênero, né, falar de violência contra uma minoria, não em sentido numérico, mas no sentido, na acepção mais sociológica de um grupo que historicamente esteve aí sofrendo violência estrutural, né, uma violência que se desenrolou ao longo da história, que está presente na cultura. Esse é um ponto importante, porque falarmos de combate a toda forma de violência é também falarmos da questão cultural, uma vez que o preconceito, né, que dá origem a todas essas formas de violência é um dado cultural. E dentro da cultura, um dos campos privilegiados é a linguagem. Então, falar de violência de gênero contra a mulher idosa, contra a mulher com deficiência, sim, é falar de um grupo que historicamente foi, vamos dizer assim, alijado, teve os seus direitos fundamentais negados por uma questão de violência, de preconceito, de discriminação estrutural, mas sobre o qual hoje há uma preocupação especial do sistema de justiça, do Ministério Público, de estarem cuidando, de estarem protegendo, de estarem efetivando aquilo que não é um favor. Direitos fundamentais não são favores, mas são garantias. Direitos e garantias são direitos previstos na Constituição Federal, nas leis, nas convenções internacionais, e que clamam por efetivação na prática, né, de vermos na prática. E, nesse sentido, é importante relembrar a lição do professor Miguel Reale Júnior, de que da questão da teoria tridimensional do direito. O direito ele não é só norma, muito embora pareça para muitas pessoas que o direito trata apenas de normas, mas ele é fato, ele é valor e ele é norma. E segundo o professor Miguel Reale, há uma mútua influência desses pilares do direito, de maneira que os fatos da sociedade influenciam a cultura, influenciam as normas influenciam fatos e a cultura, que é o dado axiológico, né, ele também influencia tanto os fatos na sociedade quanto as normas que são produzidas. De maneira que, sim, falar sobre o preconceito como algo que está na cultura, como um elemento estrutural, que faz parte de uma cultura, de uma estrutura, que precisa ser combatida, desconstruída, como é o machismo, a misoginia, o preconceito contra as mulheres, como é o capacitismo, que é o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência, e como é o etarismo, idadismo, o ageísmo, que é o preconceito contra as pessoas idosas. Sim, nós estamos falando do direito. Nós estamos falando de um dos pilares do direito, que é a questão cultural, e que não se altera apenas através de normas, mas através do estímulo de uma nova cultura, de uma cultura que seja inclusiva, de maneira que falar sobre o direito é importante estarmos resgatando esse dado cultural que remete a essa violência, a essa discriminação e a esses grupos que historicamente tiveram seus direitos fundamentais negados. Feita essa introdução, é importante nós fazermos também um resgate da construção
dos direitos fundamentais ao longo da história. Aqui nós não vamos voltar muito, mas é importante que se diga que a construção dos direitos fundamentais, como nós entendemos hoje, partiu de um movimento, né, aí pelo século XVIII, que buscava, de alguma maneira, limitar o poder absoluto do Estado, né, o poder despótico, o poder que não tinha limites, e que existiu nas monarquias absolutistas europeias, e que foi, inclusive, motivo da Revolução Francesa, de 1889, 1789, perdão. O que se buscava através da Revolução Francesa? Né? Através do lema Liberté, Égalité, Fraternité. Né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O que se estava ali buscando era, de alguma maneira, se impor limites ao poder do Estado, que era um poder que não conhecia limites. Então, nós encontramos na máxima de Luís XIV, né? E quando nós visitamos o Palácio de Versalhes, assim como os demais palácios das monarquias europeias, mas principalmente da monarquia francesa, absolutista francesa, nós vemos assim o luxo, o absurdo que era aquilo, que representava aquilo. Uma coisa, se as pessoas fizerem um resgate pela internet de fotos do Palácio de Versalhes, elas vão ter uma ideia do que era o luxo, a pompa em que viviam aqueles monarcas, né? A ponto de Luís XIV resumir o absolutismo, né, com a frase "Je suis l'État, l'État c'est à moi". Eu sou o Estado sou eu. Ou seja, eles se viam como a própria lei, eles se viam como o próprio Estado, né? Não havia limites. E, de repente, o povo, que estava ali, na sua grande maioria, jogado na miséria, se revoltou contra esse poder absoluto. E daí surgiram os direitos fundamentais de primeira geração, que são liberdades, as chamadas liberdades individuais. O que se buscou na Revolução Francesa não foi a efetivação de outros direitos, senão aqueles decorrentes da limitação do poder do Estado, da liberdade, mas no sentido individual, da liberdade de contratar livremente, sem a interferência do Estado, da igualdade para se produzir os negócios ali, sem que o Estado estivesse interferindo, de maneira que, quando nós olhamos para essas liberdades fundamentais, que são as liberdades individuais, nós vemos que foi apenas um primeiro passo. Posteriormente, verificou-se que aqueles direitos fundamentais de primeira geração, enquanto direitos individuais, liberdades individuais, não asseguravam os chamados direitos sociais. Bom, nós tivemos, então, os direitos fundamentais de primeira geração, mas na prática não se via muita mudança, né? Uma vez que apenas uma classe privilegiada economicamente desfrutava plenamente daquela liberdade, daqueles direitos que foram assegurados através da limitação do poder do Estado, do poder absolutista, do poder despótico. E logo houve um clamor social, foram os movimentos aí do final do século XIX, do início do século XX, pela afirmação dos direitos sociais, né, como o trabalho, e que é muito importante porque eles marcam uma virada de chave, né? Se nos direitos fundamentais de primeira, no movimento dos direitos fundamentais de primeira geração, buscou-se de todas as formas essa limitação do poder do Estado, no movimento dos direitos fundamentais de segunda geração, já se buscou, da parte do Estado, a efetivação daquilo que não havia ocorrido na prática. Tudo bem, nós temos liberdade, igualdade, mas cadê? Nós não temos a melhoria da qualidade de vida da população. Então, precisamos de direitos sociais. Precisamos que o Estado ele venha, ele interfira, mas apenas no sentido de assegurar esses direitos, que são os direitos sociais, né? Como trabalho, a previdência. Porém, nós caminhamos ainda ao longo da história e verificou-se que numa sociedade de massas, cujas relações se tornam cada vez mais complexas pela sua composição, pela sua formação, isso é inegável, e a tecnologia veio também como mais um elemento nessa complexidade das relações sociais, logo se verificou a necessidade de se assegurar direitos fundamentais que, ao mesmo tempo que pertenciam a todos, não pertenciam a nenhum individualmente. Que são chamados direitos difusos, né?
como se menciona de forma clássica a questão do meio ambiente. Então, houve uma história, né? Os direitos, eles não surgiram quando nós pensamos no Estatuto da Pessoa Idosa, quando nós pensamos na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340 de 2006, quando nós pensamos na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Nós não, muitas vezes esquecemos isso, né? Que essas leis, claro, isso é legítimo, de dizermos, olha, esses direitos ainda não existem na prática. Nós ainda não vemos assegurado, conforme preconizado pela Constituição Federal de 88, pelas leis que formam esse microsistema de proteção, efetivados esses direitos na prática. Mas é importante que nós façamos esse resgate histórico de que a construção desses direitos, sim, foi uma luta histórica. Faz parte de um contexto de luta, de avanços e, às vezes, de alguns retrocessos. E que ainda hoje nós não temos algo pronto e acabado. Né? Nós não temos ainda aquilo que nós poderíamos considerar como algo definitivo ou ideal. Mas nós ainda estamos participando desse processo de construção desses direitos fundamentais, da efetivação deles, dessas políticas públicas. Então, o resgate histórico remonta a essa história de luta e do contexto que hoje ainda nós vivemos. Avançamos? Avançamos muito, mas ainda precisamos avançar. Quando nós olhamos para o século passado, nós vemos que o direito brasileiro era muito voltado para a questão da codificação, né, dos grandes códigos. O Código Civil, o Código Comercial, o Código Penal, o Código de Processo Penal. E havia uma pretensão desses códigos de tentarem ali abarcar, regular todos os aspectos da vida das pessoas. Né? A intenção dos códigos e da era das codificações foi exatamente isso, foi tentar criar uma legislação que pudesse alcançar todos os aspectos da vida das pessoas. Porém, ao longo do século XX, e especialmente na década de 80 e na década de 90 aqui no Brasil, percebeu-se a insuficiência no que diz respeito de assegurar direitos e garantias a esses grupos, as chamadas minorias, a esses grupos que historicamente estavam numa situação de desvantagem pela questão cultural, das normas, do que acontecia na sociedade, verificou-se que era insuficiente. Então, o Código Civil não era o suficiente para regular, vamos dizer assim, a contento os direitos das pessoas com deficiência, os direitos das pessoas idosas, os direitos das crianças e dos adolescentes, os direitos da população LGBTQIA+, os direitos da população negra. Então, verificou-se que, na verdade, esses códigos, embora a pretensão deles fosse de regular amplamente, não regulavam amplamente. Né? A igualdade existia apenas como um dado formal. E isso aqui é importante, essa mudança de mentalidade. Porque nós temos no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira que todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade formal. Mas, na prática, nós não vemos isso. Nós percebemos que a igualdade formal ela só vai vir pela consideração de todas essas circunstâncias, de que nem todos estão na mesma situação, em pé de igualdade. Há situações de desvantagem que são históricas, que são culturais, que são socioculturais, né, que foram parte da construção ao longo de anos, que por isso mesmo reclamavam uma legislação específica que assegurasse de maneira mais eficaz esses direitos que eram historicamente negados. Então, desse movimento de codificações, passou-se a produzir leis específicas, os chamados microsistemas de proteção, que buscavam, ali sim, a chamada proteção integral. Esse é um princípio basilar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, do Código de Defesa do Consumidor, também do ano de 1990, do Estatuto da Pessoa Idosa, da Lei Brasileira de Inclusão, da Lei Maria da Penha. Quer dizer, o fundamento era esse, né? Perceber que os códigos não regulavam, não protegiam suficientemente os direitos
desses grupos, e aí passou-se a exigir uma legislação que pudesse, essa sim, proteger integralmente esses grupos. O Código Penal não era suficiente para proteger as mulheres da violência de gênero, era necessário uma legislação específica. E aí foram criados esses microsistemas, que, diga-se de passagem, são leis que servem como referência no mundo inteiro. O nosso Código de Defesa do Consumidor, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Brasileira de Inclusão, são diplomas legislativos muito bem elaborados. Diga-se de passagem, a questão não é essa, como eu disse, mas é buscar a efetivação. Mas isso foi importante. Por que foi importante? Porque nós avançamos mais uma vez. Ao criarmos esses microsistemas de proteção, aí sim nós tivemos normas específicas que buscavam de maneira abrangente efetivar aquilo que havia sido anteriormente ainda não implementado pelos grandes códigos. Mas agora nós temos microsistemas. E quando nós abrimos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vemos lá, é dever da família, da sociedade, da comunidade, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Quais direitos? Todos: vida, incolumidade física, saúde, moradia, tudo, tudo. Você abre o Estatuto da Pessoa Idosa, a mesma coisa, é dever de todos, das famílias, da sociedade, do Estado. Isso é uma coisa importante de ser pontuada. A visão que esses microsistemas eles adotaram, a nosso ver, inclusive, observando uma questão fática. Qual é? A maior parte da violência que é praticada contra esses grupos, ela é intrafamiliar. Aqui em São Luís, nós tivemos um trabalho de mestrado do professor Rafael, a nível de região metropolitana, violência contra pessoas idosas. E não foi nenhuma surpresa, após o levantamento dele, dos números da base de dados que ele adotou, verificar que da violência praticada contra a pessoa idosa, os números com relação à violência intrafamiliar eram disparados os maiores, quase 90%. Quer dizer, aquela visão paternalista de que o Estado sim, ele precisa, mas esses direitos não vão ser suficientemente assegurados, essa proteção não será suficientemente assegurada se as famílias não assumirem esse papel, se as comunidades e a sociedade também não assumirem o seu papel. Porque nós também temos um papel a exercer nessa proteção, em assegurar esses direitos fundamentais. Não é apenas o Estado. Quando nós falamos disso, dessa questão de proteção contra a violência de gênero, contra a mulher idosa, a mulher com deficiência, logo remetemos à ideia do Estado. Sim, o Estado é responsável, mas não apenas o Estado. Esses diplomas todos deixam isso muito claro. Há o papel das famílias e há o papel da sociedade. Por quê? Porque a grande parte da violência que é praticada contra esses grupos, repito, é intrafamiliar. Há questões familiares envolvidas. Há vínculos familiares rompidos. E aí nós temos vários desafios. Nós temos um sistema de saúde ainda desestruturado, que não atende a contento, através de seus equipamentos de serviço. Nós temos uma rede SUAS da assistência social, que muitas vezes, através dos seus equipamentos do CRAS, do CRES, não tem recursos suficientes, servidores em número suficiente para cuidar dessa questão dos vínculos familiares, através dos programas lá, o CREAS, através do cuidado, do tratamento, quando já houve a violação desses direitos de pessoas idosas, de mulheres, de crianças e adolescentes. Então, vejam, não é? Há questões familiares envolvidas, daí os microsistemas, na proteção integral, conclamarem não apenas o Estado, mas as famílias, a comunidade e a sociedade. E a proteção aqui, o princípio aqui é amplo, é proteção integral. Quando uma mulher vítima de violência de gênero, idosa ou pessoa com deficiência, ou não, ela busca o sistema de justiça, ela busca a rede de proteção, o que a rede tem que observar é que não é apenas aquele problema. Ela pode ter chegado com uma questão de uma violência, que é algo muito sério. Mas aí você vai analisar, vai ver o caso, e ver que aquela pessoa vive numa situação
de quase falta de subsistência, de não ter recursos. De repente, ela tinha direito a um benefício e ela não tem. Você observa que ela sofre com a questão de rompimento de vínculos familiares, e dali pode surgir um encaminhamento para redes suas, através do CRAS, através de outros equipamentos, para tentar reconstruir, reaproximar os vínculos, de repente, com outros familiares. Você tem outras questões que são envolvidas. Isso é proteção integral. Incluir algum programa de assistência social, incluir algum programa de moradia para essa pessoa, ver as questões, de repente, de empréstimos que ela sofreu, violência patrimonial e financeira, ver como é que isso pode ser tratado, revertido na justiça. É isso. Proteção integral é a visão que nós temos hoje dentro desses microsistemas de proteção, seja de crianças e adolescentes, seja de mulheres vítimas de violência de gênero, seja da população LGBTQIA+, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas negras. A ideia é essa, é de proteção ampla, em todos os aspectos, e não apenas naquele aspecto que motivou, de repente, aquela pessoa a procurar a rede de proteção, né? A procurar aquela porta de entrada. Pois bem, nós acetamos aqui mais alguns fundamentos da nossa conversa, e aqui a gente já pode avançar um pouco mais no que diz respeito agora propriamente à violência de gênero contra a mulher idosa e contra a mulher com deficiência. Nesse sentido, nós já falamos sobre essa questão do resgate das normas, do movimento constitucionalista, da limitação do poder do Estado. No segundo momento, se exigir que o Estado adotasse providências a fim de assegurar esses direitos sociais. Falei um pouco sobre essa questão da cultura, como um dado também do direito, né, de que a violência é algo que está na cultura, como o capacitismo, o idadismo, a violência de gênero, o machismo, a misoginia. Fiz um pouco também desse resgate, desse movimento legislativo nas últimas décadas, buscando uma proteção mais efetiva através da criação desses microsistemas de proteção. E aí a gente chega, né, na questão da violência de gênero contra a mulher idosa e contra a mulher com deficiência. Nesse ponto, é importante que se diga, como eu falei no início, há a visão de alguns de que nós temos aqui uma situação de dupla ou tripla vulnerabilidade. Como assim? Né? Por essas questões históricas, por essas questões que nós falamos, culturais, sociais, da posição em que se encontra a mulher, né, como vítima de preconceito e discriminação. Quando nós olhamos essa violência de gênero voltada para a mulher idosa, nós vemos que essa é uma outra condição que também a coloca numa situação de desvantagem, né? Infelizmente, também por conta da cultura e dessa violência. Idem com relação à mulher com deficiência. E aqui, de fato, há um agravante. Não em todos os casos, mas há sim, isso é um dado, né? Há uma redução naquilo que diz respeito à questão da resistência, à questão da violência, seja por uma questão cognitiva, seja por uma questão física. E aqui eu preciso dizer, eu não estou falando que pessoas idosas são doentes. Isso é etarismo, essa visão de que todo idoso é doente é etarismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Saúde é uma outra questão, né? A questão de cuidar, a questão de tratar, existem outros elementos que estão relacionados a isso. E a questão da deficiência da mesma maneira. A gente não considera como uma doença, mas como uma condição. E aqui é até importante tocar nesse ponto, foi até interessante, porque, como eu disse, o preconceito e a discriminação está na cultura, e um campo privilegiado na cultura é a questão da linguagem. Então, sim, é uma violência. Você tratar a violência começa pela maneira como as pessoas se referem, falam de pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Falam das mulheres. Então, se fala, né, pessoa portadora de deficiência. Deficiência não é algo externo que a pessoa com deficiência possa pegar e portar e carregar de um lado para o outro ou deixar em um lugar. Não, não é assim. É uma pessoa portadora de necessidades especiais, que é pior ainda, né? Porque necessidades especiais, necessidade todos nós temos, né? Cada um à sua maneira, de acordo com as suas demandas. Né? Isso é importante falar.
Deficiência é uma condição com a qual a pessoa vive, faz parte dela. E não é toda a pessoa, né? Porque muitas vezes só se vê desculpem, né? O aleijado, o cego, quer dizer, enxerga, a deficiência não enxerga a pessoa. E por isso que é importante nós estarmos também aproveitando esse espaço para falar disso, né? Não é o cego, não é apenas o surdo, não se fala mais surdo-mudo, porque mudo é a pessoa que não pode se comunicar, e toda pessoa ela pode se comunicar. Os surdos eles podem se comunicar, seja através da língua brasileira de sinais, das Libras, que é o nosso segundo idioma oficial, seja, inclusive, alguns surdos conseguem oralizar, né? Alguns não conseguem, mas outros conseguem oralizar, falar. Então, não há surdo mudo, há pessoa surda. Né? Mudo é quem não consegue se comunicar. E todas as pessoas conseguem se comunicar, podem se comunicar, inclusive as pessoas surdas. Isso é importante. E com relação às pessoas idosas, da mesma maneira, né? Como a elas nós nos referimos. Então, mas considerando essas condições, há limitações, né, que muitas vezes existem, e isso reduz ainda mais a questão da resistência da vítima, é, se opondo àquela violência contra ela praticada. Então, se a violência de gênero, por si só, já é algo muito grave, porque vem num contexto de desconsideração da condição da mulher, né, a colocação dela numa condição subhumana, né, uma condição abaixo da dignidade. Quando nós pensamos em mulheres idosas e mulheres com deficiência sofrendo violência de gênero, é ainda pior por conta disso, né? Porque há outros fatores que ainda implicam culturalmente na consideração e no rebaixamento da condição dessas mulheres. Né? E aqui é importante também nós resgatarmos outra coisa. Eu falei sobre o princípio da igualdade. Quando nós tivemos a elaboração dos microsistemas de proteção, foi diante da consideração que as leis que existiam, os códigos, eram suficientes. E passou-se a adotar uma visão de uma igualdade material, não apenas formal. E por que essa igualdade material? Muitos chamam de equidade. Né? Não é dar a cada um o que é seu. Né? Justiça é dar a cada um o que é seu. Não. Porque se justiça for dar a cada um o que é seu, então desse ao pobre a pobreza, ao rico a riqueza, ao doente a doença, ao são a saúde. Não, mas hoje nós pensamos nessa questão, né? Tratar os iguais igualmente, tratar os desiguais de maneira desigual, mas no sentido de igualar as diferenças. E essa é a ideia que nós temos no que diz respeito a pessoas idosas e pessoas com deficiência. É dar a elas condições de que elas vivam plenamente. Né? E por qual fundamento? Né? Por aquilo que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, que é um dos fundamentos da nossa República Federativa, é a dignidade humana. A dignidade humana não é apenas um princípio. A igualdade é um princípio, mas a dignidade humana, segundo muitos autores, não é apenas um princípio, ela é o fundamento, ela é o esteio. A dignidade humana é a coluna sobre a qual se sustenta toda a edificação jurídica, todo o ordenamento jurídico, toda a ordem constitucional. E por quê? É a consideração de que as pessoas, elas têm que ser respeitadas não por algo que elas tenham, por terem algo ou alguma condição especial, mas pelo próprio fato de serem humanas. Ser humano, a condição humana é o que serve como fundamento, como base, como coluna, como esteio da nossa ordem constitucional e, por conseguinte, de toda a nossa pirâmide normativa, de todo o nosso edifício normativo. Então, não é a dignidade humana que provém da igualdade, mas a igualdade provém desse fundamento. A igualdade existe porque existe a condição humana, a dignidade humana como fundamento. E aí, mulheres com deficiência, idosas, mulheres vítimas de violência de gênero, idosas e pessoas com deficiência, ainda têm o seu quadro de violência agravado por essas condições que são colocadas como uma categoria inferior ou menor. Então,
por isso que muitas pessoas falam que, nesse caso, há uma dupla ou uma tripla vulnerabilidade, né? Porque existem essas condições que estão presentes e que tornam o atendimento do caso ainda mais urgente, porque muitas vezes a própria condição de resistência da vítima diante da violência que é praticada contra ela, por exemplo, a gente pode dar exemplos aqui de parentes que praticam violência de gênero contra uma mulher idosa e que dizem a ela: olha, se você me denunciar, você vai destruir a sua família, você vai destruir o seu casamento, você vai arruinar a vida dos seus filhos, você vai arruinar a vida de todos os seus parentes, né? Deixa isso para lá, isso não vale a pena mexer nisso aí, não vale a pena denunciar isso aí, não vale a pena, não vai dar em nada. Quer dizer, coloca nessa condição, né, inferior, do tipo, e ainda pior, né, porque é colocada não apenas numa condição inferior, mas na condição da própria, de como sendo o responsável pela agressão. Quer dizer, nós temos o agressor, nós temos a vítima, mas temos a inversão dos papéis. Por quê? Porque os agressores, buscando se livrar da responsabilização criminal, dizem ou incutem na vítima, eles diretamente ou através de terceiros, que se a vítima denunciar, que se a vítima levar aquele fato ao conhecimento do poder público, ela que estará destruindo a família, ela que estará provocando o fim do relacionamento, ela que estará provocando, vamos dizer assim, a ruína da família dela, né? E que é também colocado na questão da pessoa com deficiência. Imagine, por exemplo, uma mulher vítima de violência de gênero com alguma deficiência intelectual que atinge a sua cognição, não é? Quer dizer, como é que esse caso vai chegar até o poder público? Essa violência que é praticada, não é? Imaginem assim a dificuldade que é para uma mulher com uma deficiência intelectual, para que aquilo seja descoberto, aquela violência. Como é que muitas vezes é descoberta? Quando ela é engravida. Aí aparece a agressão. Não é? Ou se imagine, por exemplo, a dificuldade que uma mulher com deficiência, algum tipo de deficiência física, como, por exemplo, a surdez, a dificuldade que ela tem, às vezes, de encontrar dentro do próprio equipamento da segurança pública alguém que possa entendê-la, interpretá-la. Isso aqui é um ponto de reflexão, inclusive, né? Porque nós temos um plantão, e é possível que mulheres surdas, mulheres com surdez, mulheres surdas, acionem o equipamento da segurança pública num plantão vítimas de violência de gênero, que é algo urgentíssimo, né? O Estado hoje, ele tem condições de atender essa pessoa no plantão? Esse é o questionamento que nós precisamos nos fazer. Mas imagine, por exemplo, a mulher nessa condição, com uma deficiência física. Para ela, se já era difícil, por conta da cultura, né, de colocarem ela como a responsável por destruir a família, tentarem silenciar ela com essa inversão de quem é agressor, de quem é vítima. Ela ainda encontra essas barreiras, esses bloqueios, para conseguir denunciar o caso. Qual a reação de muitas? É não denunciar, é não levar até o poder público. Quer dizer, quanto mais vulnerabilidades presentes, maior a situação de risco. E ainda mais difícil que o caso seja tratado, ou chegue até o conhecimento do poder público. E isso traz a nós uma responsabilidade, enquanto poder público, enquanto sociedade, porque como é que se rompe esse ciclo de violência, né? Como é que nós vamos romper esse ciclo de violência? Porque a violência, ela é um ciclo, né? Dentro da psicanálise, nós vemos aquela tendência à repetição, né? Ao retorno àquela questão, aquele trauma, aquela coisa que foi colocada ali na história da pessoa e que a pessoa não consegue se haver diante da dor que aquilo produz para ela.
Como é que se rompe um ciclo de violência? Eu me lembro que lá em Imperatriz, uma vez, como promotor da infância, nós acompanhamos um caso que foi trazido pelo Conselho Tutelar de uma menina, de uma criança, que estava em casa sendo exposta a uma situação que era a seguinte: a mãe, ela vivia da prostituição e levava os clientes para dentro da casa dela. E a filha dela ficava no quarto com a porta aberta, presenciando aquele ato, né? E aí, todo mundo ficou naquele alvoroço e nós levamos, e o caso foi levado até o sistema de justiça, né? Até a vara da infância. E qual não foi a surpresa de muitos de nós ao vermos que, na verdade, a filha, né, que a mãe dessa criança, quando criança, foi exposta à mesma forma de violência, porque a mãe dela, a avó da criança, também exercia a prostituição e o fazia em casa, e a mãe dessa criança era exposta à mesma violência quando ela era pequena. Veja, como se fosse um ciclo, né? Aquilo vai se repetindo, né? Aquilo vai comparecendo. E isso é importante, né? Ser tratado. A questão do trauma, dos afetos, porque o trauma ele também suscita afetos com relação ao agressor, e que também podem produzir algum tipo de dependência psicológica, de dependência afetiva, de maneira a impedir, a servir como obstáculo a que essa forma de violência seja devidamente denunciada. Como romper isso? Falar. É o estímulo a que a pessoa fale, a que a vítima fale, a que a sociedade também auxilie na denúncia a esses casos, né? Nós temos alguns serviços que estão aí à disposição da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para que essas denúncias sejam levadas, inclusive de maneira anônima, através do Disque 100, através do Disque 180. Aqui, no Ministério Público do Estado do Maranhão, nós temos a Ouvidoria Geral do Ministério Público, com vários canais, né, de comunicação e que também preservam o sigilo do denunciante. Por quê? Para que a sociedade fale, ajude, denuncie, e para que a própria vítima ela também seja estimulada a falar. É a única maneira que nós temos de romper esse ciclo de violência estrutural, cultural, e que reclama de todos nós, do poder público e da sociedade, enquanto pessoas, de rompê-lo, estimular a vítima. Tudo que eu sei do outro é aquilo que ele me diz. Eu preciso que ele me fale, eu preciso que ele me diga. É preciso também, ao mesmo tempo, que ele receba informações, que seja empoderado. Daí a importância de cursos como esse, palestras como essa, mensagens como essa, para que a vítima saiba que ela tem direitos, que ela não é obrigada a viver daquela maneira, naquele ciclo de violência, não é? Quando nós estamos falando de direitos de pessoas com deficiência, nós falamos de barreiras, né? Nós falamos de acessibilidade, que tem muitos aspectos a acessibilidade, né? Tem a questão dos prédios físicos, que é a acessibilidade arquitetônica e urbanística. Tem a questão da acessibilidade da comunicação, porque nós precisamos de prédios acessíveis, nós precisamos também de uma comunicação que seja acessível. Nós precisamos de instituições acessíveis, mas nós precisamos de pessoas acessíveis, que é a chamada acessibilidade atitudinal. Ora, acessibilidade atitudinal é algo que está relacionado ao comportamento, à cultura, e que diz respeito à remoção de obstáculos atitudinais, comportamentos que servem como obstáculo, como barreiras, para que as pessoas tenham acesso umas às outras. Quando nós estamos falando, eu costumo dizer que a acessibilidade, sim, é direito fundamental das pessoas com deficiência, mas para mim a acessibilidade é um direito fundamental universal, porque a acessibilidade é para quem dela precisa. Quando nós estamos falando de violência de gênero contra mulheres idosas, mulheres com deficiência, nós precisamos também que a sociedade, as pessoas e o poder público esteja imbuído dessa consciência, dessa mentalidade de que nós precisamos ser pessoas acessíveis para que essas vítimas nos procurem, nos busquem, denunciem esses casos, para que os agressores sejam responsabilizados na forma da lei,
seja através do direito penal, seja através do direito civil, mas que eles sejam responsabilizados, que é a única maneira de nós rompermos esse ciclo, né? Eu falei da questão da inversão da condição de vítima e de agressor. O agressor ele sempre busca silenciar a vítima. A pessoa está andando aqui na rua e é assaltada, é muito provável que o assaltante diga, tentando fugir, se furtar da responsabilização criminal, penal dele, ele diga para a vítima, se você me denunciar, eu te mato. Isso é um comportamento típico do agressor, é obter o silêncio da vítima. Porque o silêncio da vítima garante a impunidade, garante que aquele ciclo de violência ele não vai ser rompido. Então, é preciso que a vítima fale. Como nós vamos conseguir isso? Através da informação, de empoderar através da informação essa população, as mulheres idosas, as mulheres com deficiência, retirar da invisibilidade essas questões que permeiam aí, não digo apenas a segurança pública, mas falando aqui em proteção integral, todos os aspectos das vidas, da vida dessas mulheres, né, que precisam realmente que nós estejamos todos trabalhando enquanto rede de proteção, enquanto sociedade, enquanto poder público, buscando a efetivação desses direitos. Vejam como a visão aqui é mais ampla, é de um resgate da invisibilidade, de colocar algo que está posto, mas que aos olhos de muitos é ainda invisível, que encontra ainda muitas barreiras, né? Da pessoa que procura. Quantos não já ouviram relatos, e aqui falo para aqueles que compõem a rede de proteção, que estão dentro dos órgãos públicos, do sistema de justiça, da segurança pública. Quantos aqui não já ouviram relatos de pessoas que procuraram equipamentos da segurança pública e lá ouviram coisas do tipo, para que você vai denunciar? Para que você... Isso é muito grave, isso é muito sério. Ou, não, aqui nós não atendemos esse tipo de caso. Quer dizer, sem nenhum encaminhamento, sem nenhum acolhimento, sem nenhum atendimento a contento, né? Isso é bloqueio, isso é barreira. E é mais do que isso. Isso é violência institucional. Violência institucional. As instituições precisam também ser acessíveis, tanto para aqueles que buscam elas para obter seu serviço, quanto para aqueles que desejam ingressar nessas instituições. Então, as instituições precisam também ser acessíveis. E nós também, que estamos aí nos órgãos públicos, não podemos, de forma alguma, produzir uma nova forma de violência, revitimizando mulheres que sofrem violência de gênero e que têm a sua condição agravada por terem a sua capacidade ainda de resistência reduzida e por bloqueios, por barreiras que elas enfrentam em várias instâncias, dentro de casa, na sua rua, na sua comunidade, dentro do poder público, porque ora o equipamento não tem pessoas para fazer aquele tipo de atendimento, para fazer aquele tipo de acolhimento, para dar os devidos encaminhamentos necessários para que haja proteção integral dessas mulheres vítimas de violência. É isso. Então, as instituições precisam ser acessíveis e elas não podem, praticar violência institucional e revitimizar. Essa matéria, ela não pode ser uma matéria subsidiária, né? Se sobrar tempo, eu vou cuidar disso a contento. Não, isso precisa ser prioridade. Mulheres vítimas de violência de gênero, que são mulheres idosas, mulheres com deficiência, reclamam do poder público, reclamam da rede de proteção, o atendimento imediato, com o devido acolhimento, com o devido tratamento que a elas é necessário e que elas, de fato, pela Constituição e pela lei, elas têm direito. Então, eu fiz aqui algumas reflexões sobre o papel da família, o papel da sociedade, o papel do Estado no atendimento a mulheres vítimas de violência, mulheres idosas, mulheres com deficiência. Falei da questão do poder público, do atendimento, da necessidade de nós termos equipamentos que atendam a contento e que, mais do que um serviço público, mas que produzam, tenham esse acolhimento, né, que possam dar com a devida celeridade, retirar essas mulheres
dessa situação de risco ou vulnerabilidade nas quais ela se encontre em razão dessa violência de gênero e dar uma pronta resposta a elas. Daquilo que, como eu disse no início, não se trata de um favor, mas de direitos assegurados pela Constituição e pelas leis. Precisamos nos mobilizar enquanto rede de proteção. Aqui é importante, para finalizar essa fala, destacar poucos minutos para falar sobre isso, mas é importante. Precisamos, como efetivar a proteção integral? Apenas uma instituição, ela não vai conseguir prover proteção integral. Proteção integral é proteção ampla, é saúde, é assistência, é moradia, é lazer, é atendimento psicológico de saúde, saúde mental, em todos os aspectos. Nenhuma instituição, nenhum órgão vai conseguir prover a contento proteção integral se não trabalhando em rede. E aí nós precisamos entender que o protagonismo não é de uma instituição, mas é da rede. E se não, da própria sociedade. Né? E na rede de proteção, todos precisam estar engajados, né? Para, diante de uma violação de direitos, diante de um crime, diante de uma violência de gênero, tratarmos sobre todos esses aspectos que eu mencionei com a máxima urgência, o resgate disso, né? Dessa situação de risco e vulnerabilidade, de colocar a pessoa realmente em uma situação de proteção. Então, é importante que a gente caminhe, que nós darmos passos, enquanto instituições, para aprendermos a trabalhar como rede de proteção. Eu entendo que há um movimento legislativo nesse sentido, há um movimento dentro do direito e do Estado, hoje, reconhecendo isso, essa necessidade de que proteção integral demanda o trabalho em rede, demanda que as instituições estejam cooperando, estejam dialogando, estejam articulando políticas públicas, né? Estejam articulando, estejam pensando em melhorias dos serviços, dos equipamentos, em como aprimorar. E como eu disse no início, o que nós temos hoje é fruto de uma construção, de uma luta histórica. É o suficiente? Não. Avançamos? Avançamos. Muito. Avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. E eu entendo que nós vamos avançar através da conscientização da sociedade, do empoderamento com informações das mulheres, vítimas de violência de gênero, inclusive mulheres idosas, pessoas com deficiência, que nós vamos avançar com essa mentalidade também de trabalho em rede, enquanto rede de proteção e remoção de todos esses obstáculos e barreiras para o atendimento dessas mulheres. Bom, espero ter contribuído um pouco para esse debate. Agradeço aqui a oportunidade. Estamos à disposição do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, das pessoas com deficiência. Sempre que precisarem, contem conosco. Obrigado.